Irmão, irmã, antes de começares a orar, quero que ponhas a tua mão no peito. Respira fundo, porque o que vai acontecer agora não é só uma oração bonita, é uma intervenção do céu na tua linhagem familiar. Deus te trouxe até aqui não por acaso. Alguém na tua família precisa que tu te levantes hoje e intercedas. Tu és a brecha, tu és o ponto de virada, tu és aquela que Deus escolheu para dizer: na minha geração isso para. Então levanta as tuas mãos, abre a tua boca e repete comigo essa oração com tudo que tens dentro de ti. Pai eterno, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus que és o mesmo ontem, hoje e para sempre, eu venho diante de ti hoje, não em nome próprio, mas em nome do sangue precioso do teu Filho Jesus Cristo, que foi derramado no Calvário para redimir a minha linhagem. Pai, eu coloco agora o sangue de Jesus como uma barreira viva entre a minha vida e toda a história da minha linhagem familiar. Coloco o sangue de Jesus sobre o nome do meu pai, sobre o nome da minha mãe, sobre os meus avós, sobre os meus bisavós, sobre todos os que vieram antes de mim, cujos nomes eu conheço e cujos nomes só tu conheces. Coloca o sangue de Jesus sobre os meus filhos, sobre os filhos dos meus filhos, sobre toda a geração que ainda há de vir da minha linhagem. O sangue fala, Pai, o sangue clama, o sangue cobre, o sangue protege, o sangue purifica. A tua palavra diz em Gálatas 13:13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então eu venho agora diante da cruz e eu crucifico na cruz de Jesus Cristo toda a maldição que entrou na minha linhagem pela porta da desobediência, pela porta do pecado, pela porta das escolhas erradas dos meus antepassados. Eu crucifico na cruz toda maldição de cegueira espiritual que fez a minha linhagem não enxergar a Deus, não reconhecer a verdade, não ver as armadilhas do inimigo. Eu crucifico na cruz toda maldição de surdez espiritual que fez os meus antepassados não ouvirem a voz de Deus, que fechou os ouvidos da minha família para a palavra da salvação. Eu crucifico na cruz toda maldição de mudez espiritual que silenciou a adoração na minha linhagem, que impediu a minha família de louvar, de orar, de declarar a verdade de Deus. Eu crucifico na cruz toda maldição de insensibilidade, toda dureza de coração, toda indiferença espiritual que passou de geração em geração na minha família. Eu crucifico na cruz toda maldição de esterilidade, de bloqueio, de portas fechadas, de sonhos que nunca se cumpriram, de promessas que nunca chegaram, de bênçãos que foram desviadas pelo inimigo. Eu crucifico na cruz toda maldição de miséria e pobreza, todo espírito de escassez, de falta, de insuficiência que foi plantado na minha linhagem e passou de pai para filho. Eu crucifico na cruz toda maldição de violência e agressividade, todo espírito de ira, de destruição, de abuso que fez homens e mulheres da minha família se destruírem uns aos outros. Eu crucifico na cruz toda maldição de imoralidade, de libertinagem, de lascívia, de perversão sexual que entrou na minha linhagem, corrompeu gerações. Eu crucifico na cruz toda maldição de idolatria, de adoração a imagens, de culto a santos e entidades, de rituais e cerimônias que desviaram a minha família do Deus vivo. Eu crucifico na
vícios, em relacionamentos destruidores, em padrões repetitivos de derrota. Pai, eu me coloco agora na brecha pela minha linhagem familiar. Assim como Neemias chorou e confessou os pecados dos seus antepassados, assim como Daniel intercedeu por toda uma geração, eu venho hoje confessar o que a minha família fez diante de Ti, Pai. Perdoa a minha linhagem por ter servido a outros deuses. Perdoa os meus antepassados por terem consultado feiticeiros, por terem feito pactos com o escuro, por terem buscado ajuda nas trevas em vez de buscarem a Tua face. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos pelo sangue inocente que pode ter sido derramado na nossa história. Perdoa-nos pelas promessas feitas a entidades malignas. Perdoa-nos por cada porta que foi aberta ao inimigo na nossa linhagem. Não estou a acusar os meus antepassados, Pai. Estou a colocá-los diante da Tua misericórdia, porque a Tua palavra diz que és misericordioso e que a Tua misericórdia dura de geração em geração para os que Te temem. E agora, em nome do sangue de Jesus Cristo, eu renuncio a todo envolvimento da minha linhagem com o ocultismo. Renuncio a toda consulta a médiuns, a todo uso de amuletos e talismãs, a toda participação em rituais de magia negra ou branca, a todo espírito familiar que tenha sido invocado na história da minha família. Renuncio a toda consagração feita a entidades malignas, a todo pacto feito em nome da minha família com forças das trevas, a toda dedicação de crianças da minha linhagem a espíritos imundos, conscientemente ou inconscientemente. Eu declaro que esses pactos estão anulados, estão quebrados, estão destruídos pelo sangue do Cordeiro que foi derramado no Calvário. A palavra diz em Colossenses 2:14 que Cristo cancelou a certidão de dívida que havia contra nós, pregando-a na cruz. Então eu declaro: toda a dívida espiritual da minha linhagem foi pregada na cruz de Jesus. Todo documento que o inimigo usava contra a minha família foi cancelado pelo sangue. E agora, Pai, pelo mesmo sangue que cancelou a maldição, eu coloco a minha linhagem debaixo da bênção de Abraão. A Tua palavra diz em Gálatas 3:14 que Cristo nos resgatou da maldição, para que a bênção de Abraão chegasse até nós por meio de Cristo Jesus. Então eu declaro sobre a minha linhagem: somos abençoados e não malditos. Somos livres e não cativos. Somos vistos e não ignorados por Deus. Somos filhos e não órfãos. Somos herdeiros e não mendigos. Declaro visão espiritual sobre a minha linhagem. Os olhos da minha família se abrem para enxergar a Deus. Declaro visão espiritual sobre a minha linhagem. Os ouvidos da minha família se abrem para ouvir a voz do Espírito Santo. Declaro fecundidade sobre a minha linhagem. O que estava estéril frutifica. O que estava bloqueado se abre. O que estava seco recebe chuva de bênção. Declaro prosperidade sobre a minha linhagem. A miséria que passou de geração em geração para aqui, a escassez chega ao fim. A abundância do reino de Deus é a nossa herança. Declaro paz sobre a minha linhagem. A violência para a agressividade é substituída pelo amor de Deus. Os relacionamentos da minha família são restaurados pelo sangue de Jesus. Declaro santidade sobre a minha linhagem. A imoralidade para a pureza do Espírito Santo entra em cada coração da minha família. Declaro liberdade sobre a minha linhagem. Toda prisão se abre, todo vício se parte, todo padrão repetitivo de derrota é substituído por um padrão de vitória no nome de Jesus. Pai, eu selo essa oração com o sangue precioso de Jesus Cristo. Coloco o sangue de Jesus na porta da minha linhagem.
Assim como o povo de Israel colocou o sangue do cordeiro nas ombreiras das suas portas, e o destruidor não pôde entrar, eu coloco o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus na história da minha família e declaro: o destruidor não tem mais acesso aqui. Esta linhagem pertence a Deus, esta geração pertence ao Senhor. O que foi plantado pelo inimigo foi arrancado pela raiz, e o que Deus planta, ninguém pode arrancar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está feito, está selado, está consumado pelo sangue de Jesus. Amém, amém, amém. Irmão, irmã, se fizeste essa oração de coração, algo mudou hoje na tua linhagem. Não pelo volume da tua voz, não pela emoção do momento, mas porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E o sangue de Jesus ainda fala: guarda este dia, porque a tua geração vai um dia agradecer por teres ficado de joelhos hoje. Continua a interceder, Continua a declarar, continua a colocar o sangue, continua a colocar o sangue, porque és a brecha e Deus te escolheu para isso. Olha, exatamente assim, no campo de letra, no campo de estilo, coloca. Cola exatamente assim no campo de letra.